São tantas religiões que existem no mundo, por que só o cristianismo é a correta? Pergunta interessante. E na mesma hora, o que me veio foi sobre justamente o tema ao qual estávamos falando. Eu falei, justamente por causa da graça. O cristianismo, eu não gosto de usar a expressão religião, mas usando a linguagem que o povo usa. O cristianismo é a única religião, dentre as milhares que existem, que prega a salvação pela graça. Qualquer religião fora do cristianismo, a salvação é sempre por obras. Sempre por obras. Dando mérito ao homem. Aí veio essa pergunta desse irmão que fez aí no comentário, sobre a questão das obras e a salvação, mencionando as palavras de Tiago, a epístola escrita por Tiago, onde ele fala que a fé sem as obras é morta. E isso é muito interessante porque fé não é mero pensamento. Muitas pessoas aí no dia a dia falam, eu tenho muita fé em Deus, eu não sou crente, mas eu tenho muita fé em Deus. Como se fé fosse um pensamento. E fé não é um pensamento, fé é uma ação, fé é uma atitude, fé é uma iniciativa. E olha o que o texto diz aqui de Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. É muito importante que você anote isso, você vai precisar usar esse texto aí, quando você for questionado a respeito desse assunto. Olha o que diz aqui em Efésios, capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, você, crente, batizado, você não é salvo por mérito, e sim pela graça de Deus, um favor que Deus fez para você. Mas olha interessante o 9, não vem das obras, a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. Imagina se a salvação fosse por obras, a competição que ia ser de um crente com o outro, e lá no dia de receber os galardões, lá na eternidade, as pessoas dizendo assim, não, eu estou aqui porque eu lá na terra, eu fiz, eu aconteci, eu orava muito mesmo, eu santificava muito mesmo, eu não tolerava o pecador não, e a pessoa ia se gabar disso. Então o mérito de Deus não ia existir nisso. Então é importante nós entendermos isso, de que o mérito da salvação pertence somente a Deus. Para quê? Para quando chegar você lá na glória, você salvo, você que é salvo, você vai dizer assim, eu não merecia estar aqui. Isso aqui é demais para mim. Eu não merecia. Quando você vai orar, e se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, a primeira coisa, pelo menos comigo é assim, a primeira coisa que o Espírito Santo faz, quando eu dobro o meu joelho, quando eu vou começar a orar, é mostrar para mim um monte de coisa errada que eu fiz. E aí eu fico com vergonha, eu fico constrangido. Porque o amor de Deus, ele é assim, ele nos constrange mesmo. Eu fico constrangido de dirigir a palavra a Deus por causa dos meus pecados. Aí eu começo a ver aquela listinha na minha mente, dos meus erros, e eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí quando eu vou iniciar de novo a oração, eu lembro de outro, Senhor, tem misericórdia de mim. Se tiver alguém do meu lado ouvindo a minha oração, eu falo assim, esse irmão só fica repetindo as mesmas coisas, mas não é isso, aqui está vindo uma lista na mente de um monte de coisa aí, que a gente fica em débito com Deus, fala, Senhor, tem misericórdia de mim, porque você sabe, nós sabemos, que se não for a misericórdia de Deus para nos perdoar, nós não somos dignos de estar na presença dEle, muito menos de ser um ministro do Senhor. Então, olha o que o versículo 10 diz, o versículo 10 é uma chave interessantíssima, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nelas. Ou seja, a graça não é uma permissão para pecar. Eu fui salvo pela graça, então vou fazer o que eu quiser, porque pela graça eu vou ser salvo mesmo. Não. A graça não é uma permissão para pecar. A graça, ela é, como já foi dito aqui, é um favor, tá? Para você
entrar no reino de Deus por causa de Jesus. Não é em vão que quando você ora, fala a verdade, quando você ora você diz assim: Senhor, em nome de Jesus me perdoa. Por que você diz isso? Porque se você for se dirigir a palavra a Deus no teu próprio nome, nós não temos moral nenhuma para nada perante Deus. Mas quando você pede perdão ao Senhor, ou pede algo ao Senhor em nome de Jesus, é como se Deus falasse, eu imagino assim, como se Deus falasse assim: olha, por você não, que você não merece, mas pelo que Jesus fez na cruz do Calvário, pelo preço que Jesus pagou por você, por Jesus eu vou fazer, pelo que Jesus fez. Isso é graça. Ou seja, nós estamos na sombra, né? Estamos na sombra do que Jesus fez por nós. Estamos no pano de Jesus, vamos dizer uma linguagem bem mais atual, né? Estamos no pano de Jesus. Porque se não fosse isso, todos nós já estávamos condenados. Aí depois que você é salvo, aí sim. Para que você é salvo? Para praticar as boas obras. Você e eu fomos salvos para praticar as boas obras. Aí sim. Porque que fé é essa que é só pensamento? Que fé é essa que é só palavras? Que fé é essa que eu não demonstro? É como um casamento. Eu falar que amo minha esposa e espancar ela. Eu lá no Facebook fazer um texto lindo de homenagem à minha esposa e xingar ela e maltratar ela e não cuidar dela. Ó, peraí. Entre o que você fala e o que você faz, o que legitima o que você fala são as suas atitudes. Então você fala: eu fui salvo pela graça, mas a minha prática é totalmente incongruente, ou seja, não tem nada a ver com a forma de pensar de Jesus. Jesus nos chama para o seu reino, nos abre uma porta maravilhosa, uma grande oportunidade que temos, porque não merecíamos. Aí eu vou ficar agora lutando contra, sendo uma oposição com as minhas atitudes? E aí quando alguém vem me questionar, eu falo: não, eu tenho muita fé em Deus. Não que eu tenho muita fé em Deus. Como isso? Só com palavras? Só com pensamento? Então, nós somos salvos pela graça. Foi uma grande oportunidade, uma porta que se abriu. Porém, agora que eu estou dentro, agora que eu fiz essa aliança com Deus, que eu ouvi o chamado do Senhor, porque foi Ele que nos escolheu, disse sim para Deus, agora eu vou andar como Ele andou, vou procurar imitá-lo. Ser igual é impossível, né? Mas eu posso imitá-lo eu posso. Eu não sou o original, mas eu sou uma imitação de Jesus. Eu posso. O apóstolo Paulo disse isso: sede meus imitadores. Por quê? Porque eu sou bonzão? Não, porque eu imito a Cristo. Então essa é a grande questão. É muito simples. Pela fé, nós aceitamos isso, compreendemos isso pela revelação do Senhor e andamos nisso. Agora é óbvio, quando a pessoa não quer aceitar isto, fica um pouquinho mais difícil. Porque os calvinistas, por exemplo, eles dizem: uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem assim. Existe, como volto a falar do casamento, é um casamento. Vovó dizia: quando um não quer, dois não brigam. Eu até me lembrei do texto de Jeremias 18, quando Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro. Pouco se fala sobre o que foi dito lá na casa do oleiro. Mas olha o que foi dito lá em Jeremias 18, a partir do versículo 7. Olha o que diz aqui: no momento em que falar contra uma nação. Jeremias ouviu isso na casa do oleiro. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Isso é graça. A pessoa já está destinada à condenação, porque ela pecou, mas ela se arrepende, volta atrás. Deus, pela graça, também deixa de condená-la, sendo que Ele já tinha dito que ia condenar. Olha o versículo 9. E no momento em que eu falar a uma gente e de um reino, para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Então, como que uma vez salvo, sempre salvo? Deus vai lá, promete salvar uma pessoa, salva ela, mas esta pessoa começa a andar na contramão de Deus, ela se torna uma oposição. Você que está antenado aí no meio político, sabe muito bem o que é ser uma oposição, né? Aí a pessoa, uma oposição, quebrou o contrato.
quebrou a aliança da graça. Foi você mesmo, não é Deus não. Então Deus também não salva esta pessoa. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 15, sobre perder ou não salvação. Que há quem pense, insiste em dizer que a graça é graça, não tem como perder a salvação. Olha o que diz aqui em Hebreus 12, 15. Tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Ou seja, a graça está disponível, mas a pessoa resolve se privar dela. Então as pessoas que não são salvas, não é porque a graça nunca a alcançou, mas é porque ela se abstém da graça, ela rejeita a graça de Deus, ela não aceita a graça de Deus por conta própria. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Mas porque muitos não compreendem isso. E aí é onde entra a lei de Moisés, que até hoje ela ainda serve para isso que eu vou falar aqui para vocês. Imagina você que dirige, você que tem habilitação e tem carro, vai entender muito bem o exemplo que eu vou dar aqui. Imagina você numa rodovia, as placas avisando o limite daquela rodovia, você ignora o aviso das placas, das sinalizações, e anda no dobro da velocidade permitida. Vem o radar, aplica ali a multa chega na sua casa. Você fica indignado, é muito caro, preço altíssimo daquela multa, mas foi você que andou fora dos limites, não foi? Além dos limites, a culpa é sua, mas você vai ter que pagar, vai ter que pagar essa multa. De repente você vai pagar a multa, chega no dia de você pagar a multa, alguém já passou aqui e pagou a multa para você. Você não merecia não, você estava andando fora dos limites, e as placas avisavam. É isso que a lei faz. A lei de Moisés não é para você ser salvo, é para avisar você de que você é pecador. É para me avisar, para nos avisar. A lei de Moisés, ela nos avisa, ela nos mostra, ela aponta para nós o quanto nós somos pecadores e dependentes da graça de Deus. Aí o preço altíssimo da multa você não consegue pagar, mas alguém passou lá e pagou essa multa. Imagina o sentimento de gratidão. Você vai perguntar, mas por quê? Por que essa pessoa pagou essa multa? Eu não merecia, eu estava errado mesmo, era eu que fui displicente, negligente no trânsito, e essa pessoa mesmo assim pagou a multa para mim. Por que ela fez isso? Porque essa pessoa te ama, e essa pessoa quer o seu bem. Isso é a graça de Deus. Se você compreender, se você analisar a lei de Moisés, se nem analisar a lei toda, basta os 10 mandamentos lá de Êxodo 20. Quem que nunca mentiu? Fala, eu nunca roubei. Quando você não pegou uma caneta emprestada de alguém, um CD emprestado, e sumiu, não devolveu, perdeu? Quem que nunca deu umas mancadinhas na vida? Por mais pequenas que sejam. Tenta ser perfeito, faz um propósito, fala, eu vou ser perfeito, não vou errar em mais nada. Tenta. Você não consegue. Porque muitas vezes o pecado não é planejado, é um acidente de percurso. Ninguém sai de casa com a sua moto dizendo, não, a minha intenção aqui agora é sair e no meio do caminho eu vou sofrer um acidente, eu vou de propósito bater num poste. Não. Só se for um suicida, mas uma pessoa comum, ela não sai de casa pensando nisso, projetando isso para a sua vida. Mas acidentes acontecem. Você não planejou, foi uma falha mecânica, um desvirtuamento. Então, o pecado, por mais que você tente ser perfeito, sempre vai haver pequenos acidentes em sua vida, na qual você vai depender da graça de Deus para ser perdoado, para ser restaurado, para ser corrigido, para ser levantado. E isso é a graça de Deus. Então, se você aceitou a graça de Deus em sua vida, se você faz parte, ande de acordo com aquele que pagou o preço. Reconheça, seja grato. A gratidão é o que vai produzir em você o sentimento e a necessidade de praticar boas obras, porque você foi salvo. Porque você foi salvo, você agora vai praticar boas obras, em nome de Jesus.